Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, hoje no dia da alfabetização e hoje também no dia em que a gente tem essa notícia da morte, né, da Rainha Elizabeth, depois, né, de tantos anos, né, como monarca e agora aos 96 anos. Então a gente vai repercutindo um pouco isso e lembrando também que a gente tem arte presente no nosso programa. Mas aí eu queria começar, mais uma vez, Cláudia, voltar nessa questão da alfabetização. Nós estamos saindo, né, o Marcelo até falou do momento mais duro, mais difícil da pandemia, ainda estamos com a pandemia, com a Covid aí, não da mesma força, mas e aí como é que estão essas crianças que voltaram? Porque você trabalha com crianças até que idade? Até 6 anos, Tá. Educação infantil. Então, Elisa, o que a gente sentiu? Né, que para além, na alfabetização, para além das dificuldades motoras, né, de tudo isso que é super necessário para a escrita, Isso. o que a gente percebe é que, como a gente estava comentando da pretinha, da escrita do livro, as crianças, a escola é um lugar do conhecimento, mas também do encontro, né? E as crianças precisam, para alfabetizar, né, assim, elas precisam de vivências, elas precisam dessas experiências para além só do aspecto motor. Isso. Né? Então foi um período que as crianças ficaram muito na TV, nas telas, né? Então faltou essa vivência, essa sociocultural. Isso. Né? Então, assim, porque que é o convívio com o outro, que com o é o convívio diferente. com né? o outro, que assim, quando a gente pensa em escrever, né, você tem que ter conteúdo. Qual é o repertório? Sobre o que você vai escrever? Como você vai escrever? Interessante, eu não tinha Né? pensado Então, nisso. quando... Esse repertório é da vida Esse da repertório criança, da vida. do Então, quando a convívio, gente pensa em escrever um livro, né, ou escrever um texto, Isso. né, além das questões de princípio, meio e fim, de questões técnicas ou do motor, você vai precisar da experiência, da história. Qual história ela vai contar? Se ela está assistindo um desenho ou numa tela, que ela é só um espectador, o desenho vai correndo, vai passando. Essa história já vem pronta, né? E a partir dessa vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, no final do dia, o que ficou para mim? Porque as vivências mais significativas e que a gente tem mais lembrança na vida são as vivências que foram afetivas, que você se envolveu, que você fez, que você... Né? Se decepcionou, não é isso. Né? Então, se você não está ali corpo presente, mas você está só vendo a história passar, você acaba o final do dia sem conteúdo. Tá. Né? Então, você imagina, e uma coisa que eu sempre falo, é que 1 ano para o adulto é muito. Então, você imagina que para uma pessoa de 40, ele ficar 1 ano né, meio híbrido, meio fora, é uma coisa. Mas para uma criança de 2 anos, 1 ano é metade da vida. É muita coisa. É muita coisa. Então, você não engaveta esse aprendizado. Né? E a gente fala que a infância é para sempre. Então, o que você não aprendeu nesse período, você vai ter, sim, uma perda grande. Segura um pouco. Deixa eu pedir a Ingrid, por favor, Ingrid, eu queria que você fechasse o seu microfone, que parece que está voltando o áudio, e aí quando você for participar, a gente abre, tá bom? Isso, legal. Muito obrigado, viu, Ingrid? Valeu. Desculpa, gente. Vamos seguir. Como é que a gente faz, então, já que não é possível de voltar nesse tempo, que atividades vocês têm feito para poder suprir essa carência? Então, essa relação, né, das crianças, assim, agora, felizmente, a gente pôde tirar as máscaras, porque o que acontece? Como elas ainda também estão aprendendo a falar, né, aprendendo a segunda língua ou aprendendo a se comunicar, o que a gente percebeu é que nesse período, as crianças em sala, nas mesas, assim, reduziu muito a conversa, a troca de experiência. Então, o que a gente está fazendo hoje, né, assim, mais importante do que o aspecto formal da escrita é o aspecto relacional, né, essa vivência com, né, assim, o dia a dia, essa prática das relações, da troca de experiência entre elas, da troca entre a proposta que está sendo feita, né, as opiniões, o que eu estou conseguindo fazer, o que você está conseguindo fazer, e a gente trocar, né? Porque as crianças, a mesinha da educação infantil, ela é junto, né? As crianças não têm mesas individuais, e até por isso, porque uma criança aprende com a outra, né? A gente aprende com o outro. Então, esse momento, assim, de várias
nós estamos privilegiando essas atividades coletivas, de troca de experiência, de fala, de linguagem. E aí você colocou, né, a questão da música, do teatro, da música, do ritmo. Então, porque a fala tem isso, né? Você tem um ritmo também, como a escrita também tem. Então, são essas atividades de troca. Muito bom. Zuleika, e no seu caso, né? E você trabalha com não com crianças apenas, mas com adolescentes também, né? Na escola, né, que eu estou, a gente trabalha da educação infantil também, que é o maternal, né, com 2 anos e meio, até o ensino médio. Até os alunos que já estão se preparando aí para sair da escola, né, da educação básica e já ir para a universidade. Mas eu queria, sabe, Elias, antes de falar nisso, quando fala em data, né, quando você falou assim, vamos falar sobre a alfabetização. Isso. Eu queria pegar um viés, assim, mais assim, de dados que eu vejo que chegou um momento, sabe, a pandemia trouxe isso muito forte para a gente, que nós temos muitos parâmetros que medem a questão da educação no Brasil, né? Nós temos dados concretos. Quando a gente fala o Dia Mundial da Alfabetização, sim, a gente esquece que nós temos dados antes da pandemia que apontavam que não eram bons. Por exemplo, o próprio PISA, que é aquele que dá todo um parâmetro de defasagem das crianças, se a gente pega os dados de 2015 a 2017, 73% dos alunos na idade de alfabetização, sim, não sabem ler um texto simples. 73%. E 24% desses alunos, estudantes, repetem o primeiro ano do ensino fundamental. Então, quando eu falo de data, sabe, eu acho que a gente tinha que criar outras maneiras de expressão de datas que não fossem só de falar, hoje é o Dia Internacional e falar, não, o Dia Internacional, mas ver que nós temos mais de 11 milhões de brasileiros analfabetos. E no PNE, o Plano Nacional de Educação, ele faz um plano para recuperar isso em 10 anos. E agora, possível em 10 anos? Aqui, em 2024... O período do PNE que termina em 2024, um dos temas que foi abordado no PNE é justamente para terminar com toda a faixa de analfabetos no Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala de experiência de escola, nós somos privilegiados, nós de escolas particulares. Sim. Sabe? Nós somos privilegiados. É uma outra realidade. É outra realidade, porque assim como a Cláudia, né, que tem esse trabalho, a minha escola também. Quer dizer, além disso, além de todo esse aparato que a escola tem, e para isso nós somos preparados, né, para fazer toda a socialização, tudo que hoje fala da revolução do conhecimento, que trabalha o conhecimento de diversas formas, a gente trabalha. E a escola pública? Onde está a maioria da população. Onde está a maioria da população. Quer dizer, então assim, na hora que a gente fala de alfabetização, a gente tem que pensar, não é só naquele aluno que é privilegiado que está participando das nossas escolas. A gente tem que tentar festejar um dia, né, essa alfabetização num âmbito muito maior. Então, quando você me fala para eu vir falar sobre isso, eu posso falar da vivência da escola, mas nós ainda conseguimos recuperar o aluno na pandemia, sim, os pais colocam professor particular, a escola toda se mobiliza, né? Nós temos um aparato grande de profissionais 24 horas quase. Isso. Na pandemia nós trabalhamos quase que 24 horas para poder não deixar esse aluno mesmo assim, e novas metodologias, né? Não, e mesmo assim, Elias, com tudo isso que nós fizemos, eu nunca vi nós virarmos a chave e começarmos a trabalhar online em tão pouco tempo na vida. Mas aí a gente pega e fala assim, e aí? As pesquisas mostram, o IBGE mostrou que 48% dos alunos não têm internet. Imagina! Então, eu acho assim, a gente tem que ter sabe, na hora que a gente vai discutir esse assunto, a gente tem que ter uma visão bem ampla. Bem ampla. Né? Isso, e é por isso que a gente tem aqui a presença da Pretinha, porque eu acho que vai trazer um tempero diferente. Pretinha, você... quando que você resolve se alfabetizar, se voltar para a escola? Quando que foi isso? Eu tenho 3 filhos. Tá. Aí eles estavam estudando. Aí formou e eu perguntei, você quer estudar mais? Não. Vão estudar mais? Não. Aí a minha menina, que eu só tenho uma menina e 2 meninos. Isso. Ela falou, mãe, eu quero fazer enfermagem.
Falei, então vamos lutar para isso. Era eu sozinha, mãe e pai, eu tinha que se virar de todo jeito, lavava a roupa para fora, trabalhava de dia, pro Carmo do Senhor. Ia pro Carmo do Senhor, tinha uma senhora lá que lavava a roupa, né, para fora, assim, ela separava lençol, fronha, toalha, que era mais fácil de passar. Eu ficava lá mais ou menos até meia-noite passando roupa, ia para casa, chegava em casa, folgava um arroz lá, daí tomava um banho, dava aquele cochilão 5 horas pro serviço. Nossa. Isso foi minha vida há muito tempo. E aí a sua filha foi fazer enfermagem? A minha filha fez enfermagem. Isso. Hoje ela trabalha no pronto-socorro, no bloco cirúrgico. É o que ela gosta. Os meninos não quiseram estudar. Um é motoqueiro, o outro é segurança. E aí você resolveu estudar. Falou, já que vocês não vão estudar mais. Eu estava já bem velhinha já, com meus quase 51 anos. Vou fazer... 51? Tá bom, né? Mas olha só, com 51 anos e fazer primeiro ano de grupo. Chegava do serviço, fazia janta, corria para a escola. Chegava da escola, tomava um banhozinho, caía lá, cochilava um bocadinho, 5 horas. Volto correndo para o serviço. Porque quando fosse 6h40, eu tinha que estar com arroz, feijão, carne, tudo pronto. Para soltar 40 marmitas de manhã cedo para levar, que eles pegavam no restaurante. Então, assim, eu acho que a vida corrida me ensinou muito, né? Porque na hora que meus filhos parou, eu falei, agora é minha vez. Isso. Deixa eu Você não achou que era tarde? E as pessoas falando, para com isso, Pretinha, não vai voltar a estudar agora? Não, lá na escola tinha um detalhe para nós, assim, ô vó, a senhora esquenta, o que você está fazendo estudando? Você vai estudar para quê? Essa hora só tem que estar esquentando o umbigo, esfriando o umbigo no tampo para esquentar no fogão. Olha só que atrevimento. Aí eu brincava coisa boba, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar aula para sua mãe depois. Boa! Ótimo! Olha só! Os meninos atrevidos, hein? Mas eu tive uma sorte muito grande, eu cheguei aos professores, assim... isso é legal. Os professores te apoiavam? Me apoiaram muito. Isso é importantíssimo, gente. Eu não aprendi tudo aquilo que eu tinha vontade de aprender. Realmente não aprendi tudo aquilo que eu queria aprender. E depois, com o tempo, que eu fiz curso de enfermagem também. É mesmo, Pretinha? E depois eu morri e tornei a acordar. Aí já me atrapalhou bastante algumas coisas. Mas aí em casa tem uma que, se eu falar escrever Maria errado, ela vai lá, mãe, tá errado. É mesmo? Aí ela vai lá e me corrige. Que barato. Eu aceito. Agora tem isso aqui, né? Ô Pretinha, esse é seu caderno. Esse é meu caderno. Que você escreve nele. Você escrevia nele, você tinha vontade de fazer um livro ou não? Como é que é? Eu escrevia só para... eu fui presidente da terceira idade. Sei. E na terceira idade eu aprendi muito com as pessoas a ver mais velhas do que eu. Aí que fazia aniversário, eu escrevi uma brincadeira lá, dava certo. Tinha uma festinha dos velhos, fazia. Aí as meninas começaram a me incentivar. Vou escrever um livro, pega essas poesias, escreve um livro. Aí eu me entusiasmei e parti para escrever um livro, mas pedindo ajuda. No nego que eu pedi ajuda. É isso aí, mas a gente não faz nada sozinho, não. Ajuda, você está certíssima. Tive ajuda do Centro Cultural de um rapaz que chama Matheus, das meninas que trabalham lá, e hoje eu tenho a ajuda da minha filha. Porque a minha médica falou para mim que não era para me raciocinar mais, que eu saí do hospital numa cadeira de roda. É mesmo? Desacreditada. Aí eu falei para ela, a senhora é médica, mas a senhora não é Deus. Em cima de tudo a gente tem que olhar para cima. Olha... Em qualquer instante, você pode ter o que você tiver na terra. Mas olha para cima e olha para você que em cima de você tem um pai. Saí toda com a boca torta, virada para cá, toda ruim. Hoje eu estou aqui. Pretinha, isso aqui, né, o seu caderno virou o livro. Virou o livro. Deixa eu colocar o Marcelo no papo, porque, Marcelo, vamos lá. Você, para trabalhar como ator, você fez cursos, estudou, teve professores. Vamos falar um pouco disso, assim, né? Dessa realidade. E você está gostando muito desse depoimento aqui, linda, né, Marcelo? Da dona Pretinha, parabéns, parabéns, parabéns. É muito Obrigada. Inspirador ouvi-la, muito inspirador. Ah, sim, Elias, o que seria de mim sem meus mestres, né? Eu tive o privilégio de ser dirigido por Bibi Ferreira, por Marília Pera no teatro, e antes disso foi uma professora do meu colegial, que agora a gente chama de ensino médio, quem me levou para o palco a primeira vez. Aos 15 anos eu estava cursando, que mudou tudo agora, mas na minha época era o primeiro colegial. Acho que agora primeiro ano do ensino médio agora? Isso, eu também fico perdido, viu? E aí eu fui fazer... era minha professora de língua portuguesa, uma matéria que eu sempre gostei muito, mas eu tive grandes professores.
Na verdade, como a Zuleika estava falando, é muito lamentável. Eu estudei em escola pública até o 3º ano do primário, depois eu fui para uma escola particular. Mas eu tive uma excelente escola pública, eu tive excelentes professores. A relação aluno-professor, ela era baseada em respeito, era uma autoridade no melhor sentido da palavra. O professor, nós éramos educados em casa a respeitar os professores, porque eu acredito, eu não sou um educador, não sou um professor de teatro, mas eu acredito que a educação seja uma ação conjunta entre família e escola, né? Então o professor, na minha vida, sempre teve uma posição de que a gente tinha que respeitar, tínhamos que ouvi-los, eles que podiam nos ensinar, nos passar o conhecimento, né? Claro que a gente às vezes não gosta de uma matéria, você não gosta muito daquela aula, você vai ter mais dificuldade. Isso é um clássico, né? Porque, enfim, temos médicos, cientistas, atores, enfim. Muito bom. A gente brinca, né, que ator é um tipo de gente que não quis estudar, então acabou virando ator. Mas não, que é isso, de maneira alguma. A gente estuda até o final. A gente nunca vai parar de estudar, nem que seja o texto que a gente vai fazer, né? Então os professores tiveram papéis fundamentais. Eu lembro do nome de todos os meus professores, desde a pré-escola até o final do colegial, porque depois eu virei ator, aí eu comecei a ter meus professores de teatro, né? E professores incríveis, pessoas muito inspiradoras mesmo, algumas bravíssimas. Uma serviu um pouco de inspiração para uma personagem que eu faço do Cada Um com Seus Problemas, era a Dona Latife, era uma senhora, ela era muito brava. E eu lembro que no primeiro dia de aula, alguém falou, tia, ela falou, sou irmã da sua mãe? Sou irmã do seu pai? Então eu não sou a sua tia, é professora, é Dona Latife. Cara, eu nunca esqueci essa frase, que eu tive um ataque de riso já. E enfim, era a forma dela, já era uma senhora, uma pessoa mais rígida e tal, mas uma excelente professora, uma pessoa atenta, porque imagino que as duas que, enfim, né, a Cláudia, cada aluno é um universo, né, Elias? Cada aluno é uma... É diferente, não é um número, não é? É tão diferente. Quantas mil possibilidades existem em cada criança hoje em dia. É uma loucura a educação. E hoje em dia eu fiquei pensando nisso quando falaram dos alunos que não têm alto índice de analfabetismo, né, que nós temos, e de quantas pessoas, alunos que não têm acesso à internet. Porque às vezes eu sou um pouco contra a internet, eu acho que a internet atrapalhou bastante também, muita coisa. Eu fico imaginando se as pessoas ainda leem livros físicos, né? As livrarias no Brasil estão fechando, enfim, uma loucura. Mas foi ótimo, né, para essas aulas. Agora, nos stand-ups que eu assisti um stand-up outro dia de uma moça, e ela fez uma pergunta assim, alguém aqui tem filho pequeno que está na escola nessa pandemia? As pessoas berravam. E de desespero, né? Porque quem passou por isso faz assim, falou, pois é. Porque imagina você colocar um aluno na frente de um computador para ter aula. Nossa, muito difícil. Imagino muito que difícil. não tenha sido Marcelo, fácil. Segura aí um pouco, olha só, segura um pouco aqui, porque eu quero colocar uma pergunta que tem a ver com o seu trabalho, né? Cláudia, a arte, né, ela pode ajudar na alfabetização? E como? Com certeza. Deixa eu só completar o que ele falou, que quando ele fala de colocar uma criança de até 6 anos na frente da tela, né? Eu acho que a gente não consegue imaginar uma criança só do pescoço para cima. Né? Então, criança, ela é de corpo todo. Né? Ela aprende... pegando, a gente tem essa... quando a gente era pequena, lápis, pega com os olhos. É difícil pegar no lápis corretamente, né? Para escrever. Uma coisa é pegar para colorir a criança, né? Brincar, mas na hora de escrever é difícil. Né? Então, quando a gente pensa, né, na arte, quando você, por exemplo, a arte, você
são várias outras histórias, outros contextos, outras vivências. Quando ele fala, por exemplo, de um livro, quando eu estou pensando quando eu falo de uma mata, então cada um está imaginando uma mata, né, de um senhor, como ele falou lá, um bravo, cada um com a cara, com o olho, a tia Latife, né, cada um imagina de forma diferente. Então, como é rico quando você consegue dar para essas crianças essa imagem mental. Isso, a capacidade de imaginar. A capacidade de, exatamente. Isso é fundamental, não é? Para a alfabetização, então. Para a alfabetização. Então, assim, quando você ouve uma história, então, assim, como você ouve uma história, uma música, uma peça de teatro. Uma peça de teatro. Então, como ele falou ali, quer dizer, aquela pessoa foi referente, ele lembra até hoje da fala do primeiro dia de aula, né? Então, e criou um personagem em cima disso. Personagem, olha que barato isso, né? Muito bom. E para criar esse personagem, ele teve que escrever, ele teve que ter alfabetização para isso. E né? eu falo o seguinte, a infância é para sempre, né? E quanto mais a gente envelhece, mais próximo a gente fica da infância, dos valores, assim, da criança, dos valores que foram importantes, né, dessas crenças, dessas vivências da gente quando pequeno. A gente deixa as bobagens da vida de lado, exatamente. Que a gente se preocupa demais com o adulto, a gente né, então tem esses valores que são da família, e aí quando você vai ficando adolescente, você quer distanciar disso e depois como que é importante, porque você volta para, né, o que foi da sua origem, para a sua essência. Zuleika, vamos lá. Arte e educação e, na verdade, alfabetização, né? Fundamental. Fundamental, né? A gente vê a educação infantil de várias formas. A gente não pode trabalhar a educação infantil só com a questão do letramento e de conhecimento de alfabeto, né? Existem várias formas. E hoje, sabe, Elias, não só na educação infantil, né? Hoje o aluno, a gente tem que explorar as várias habilidades, as várias competências que tem um aluno. Ninguém é bom em tudo. Tudo isso. Não existe isso mais. E o aluno hoje, ele não mais tem fala paciência, né? Não existe mais aquele aluno passivo. Porque muitas vezes, quando o Marcelo fala da questão da braveza, né, e tal, a gente ainda carrega um pouco, né, daquele professor autoridade. Isso. E os professores hoje, eles enxergam que a autoridade pode ser através dessa flexibilidade, de encontrar talentos, de vários tipos de talentos. Como foi o caso do Marcelo, né? A professora de português incentivou ele. As escolas hoje, por exemplo, na escola que eu trabalho, né, a gente tem várias habilidades. Nós temos teatro, nós temos coral, nós temos musicalização. Sim. Então, e ali você descobre talentos e você tem que promover isso. Porque muitas vezes você inibe o aluno de se expressar porque ele não é bom na física, mas ele bom na matemática. Então, ele só é bom aquele que sabe as exatas, né? E as humanas, às vezes, é deixado sempre em segundo plano, né? Porque as humanas a gente pode enrolar mais, né? Fala assim, não, o português, a história a gente vai enrolar. Infelizmente. Mas isso está mudando. Está mudando. Eu falo assim, que eu tenho 40 anos que eu estou na mesma instituição. Eu falo que ainda eu vou ver, eu tenho os netos na minha instituição, né, que estudam lá. Eu falo assim, pode ser que eu não os veja do jeito que eu gostaria de ver a educação, mas tem que ser uma educação mais voltada para os talentos e princípios da pessoa, na sua individualidade, e não no coletivo. Boa. Pretinha, o fato de ser das meninas de Sinhá ajudou na sua alfabetização? Não, porque quando eu estudei, quando eu fui para as meninas de Sinhá, eu já tinha estudado. Ah, já tinha estudado. Mas tem uma coisa que está nos ajudando muito, o teatro. Por quê? Porque nós temos professora de teatros e estudamos cada peça, que às vezes são coisas que você vai para, vou lá porque eu vou. Mas você chega lá, aquela comunicação, aquele carisma da professora com a gente, cada uma de nós, as menininhas, né, 82, 79, 96, quer dizer... E vocês leem juntas a peça? Juntas, nós fizemos. Aí você descobre outro mundo, né? A gente descobre aquilo que você nunca teve oportunidade de fazer. Por exemplo, o que te chamou a atenção, assim, uma peça? Porque o meu brinquedo, quando eu tinha na faixa de 9 anos, era o Machado da Enxada e o Apá.
Hoje o meu brinquedo é aprender a bordar, fazer percussão, aprender a tocar violão, que eu não aprendo de jeito nenhum. Mas tenta, né, Fredinho? E o teatro. E bordar, e o teatro. Nossa, aquilo te preenche tanto, é tão bom. E agora me convidaram também lá no Israel Pinheiro para mim estar no meio dos meninos fazendo, como é que chama o negócio, Lídia? Hip hop? O que é? Cultura e arte lá, né? Cultura e arte. Eu estudei lá, no meio né? dos meninos. Que pra mim foi como eu tivesse ganhado na loteria. Você tá voltando pra sua escola. Pra poder... Isso, vai ser a biblioteca, vai ter seu nome? Não tem uma história assim? Não, a biblioteca ganhou o nome da Valdete. Da Valdete, isso, Valdete que foi a fundadora. E a outra também ganhou da outra escritora, que era Maria Isabel. Isso, tá faltando a sua. Eu ganhei para ficar com as crianças, a outra ganhou para mexer no jardim, né? Então, para mim, foi uma coisa muito boa mexer com o menino. Legal. Aí, chega lá os meninos, falta um pouco me comer viva. Olha que legal. Enquanto você está estudando, você também está ensinando. Eu não estou estudando, eu estou com as crianças. Isso. Né? Eu vou aprender com elas comigo. Mas você está estudando com a professora de teatro, que você acabou de falar. Estou estudando com a professora de teatro. Nossa, ela é um sonho. Qual que é o nome dela? Eu esqueci no momento. Mas daqui a pouco você lembra. Eu vou lembrar. Latife, o nome dela? Latife? Tia Latife, é isso? Vamos supor. Sim, claro. Eu queria comentar que é muito interessante também, é que assim, mudou muito também essa educação infantil. Eu acho que é a primeira que está conseguindo mudar, por estar mais longe do vestibular. Isso. Então é muito interessante a educação infantil, que hoje, assim, antigamente era tudo decorado, então tinha o conteúdo que você tinha que saber e era, né, passado do professor para... Então tinha um conteúdo que era básico, igual para todo mundo. Isso. Né? O que é interessante? É isso, as crianças são muito interessantes. E são terríveis. São muito interessantes. Não adianta querer enganar. Então, e assim, a gente brinca o seguinte, escuta as crianças, isso. sabe? Eu acho que legal. É muito interessante, assim, a gente estava fazendo uma proposta que a gente estava pensando em animais que a gente ia fazer, tem um makerspace na escola, então estava fazendo os animais com a impressora, né, 3D, e aí e a gente discutindo qual seria o melhor cachorro, gato, qual que eles prefeririam em casa e tal, e aí eu falei, gente, vamos perguntar para as crianças, e aí, qual foi o animal preferido? Cachorro. Qual você acha? Eu acho que é o cachorro. Qual? Deve ser inusitado, com certeza. Sabe qual foi o animal que eles queriam ter em casa? Que eles queriam? Um dinossauro. Um dinossauro. Segundo lugar, um elefante. Terceiro lugar, uma girafa. Tem que ser, né? Então, tem que sair do habitual. Isso mesmo. De pensar. Esses dias tinha uma professora brincando, falou assim, pessoal, força de 3 anos, uma turma de 3. Pessoal, força na peruca. Aí um perguntou assim, o que é peruca? Que é peruca? Aí a menina respondeu, é um cabelo sem pessoa. Um cabelo sem pessoa, Marcelo, escuta isso. Uma descrição, né? Isso é inteligentíssimo. Perfeita. Isso é inteligentíssimo. É verdade. Né? Marcelo tá adorando lá. Uma pessoa sem cabelo é um cabelo sem pessoa. Cabelo sem pessoa, porque ele é conformado. Então, a forma das crianças, né? Então, hoje, quando você deixa de só transmitir essa coisa que é de cá para lá e ele é só um espectador, então quando a gente fala dessa construção do conhecimento, é onde cada criança vem. Boa, né? muito com bom. História. Viu a dica aí, né, Pretinha? Para lidar com criança tem que escutar beleza, os meninos. É voltar a ser criança de novo? Ótimo. No meio das crianças. Nossa. Tava chegando na rua, desce os meninos correndo na minha frente, cerca minha frente. Mamãe, essa é Pretinha, mamãe. Ela vai estar conosco no colégio. Gente, isso é vida. Eu falei, gente, eu virando criança de novo, isso é sonho. Muito bom. Agora você vai lá em casa, o guarda-roupa tá cheio de boneca. Né? Tá tudo guardado, as bonecas. Muito bem. Gente, nós vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Continuando o nosso papo aqui no BH Todo Dia. Lembrando que é o último bloco do nosso programa e você pode entrar aí no chat no YouTube para participar conosco também, tá bom? Intervalo, voltamos em instantes.